Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma leitura. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 18 ao 20. Partiu leitura, capítulo 18. Depois disto, Davi derrotou os filisteus e os subjugou e tomou das mãos deles Gate e as suas aldeias. Também derrotou os moabitas e estes lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos. Davi derrotou também Hadadezer, rei de Zobá, junto a Mate, quando foi estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria, e já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E quando os sírios de Damasco vieram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou deles 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições entre os sírios de Damasco, e os sírios lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que tinham sido do servo de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer, Davi tomou muitíssimo bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ora, quando Tou, rei de Amate, ouviu que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar e para o felicitar por haver pelejado contra Hadadezer e por tê-lo destruído, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Enviou-lhe também toda a sorte de utensílios de ouro, de prata e de bronze. A este também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as nações, dos edomeus, dos moabitas, dos amonitas, dos filisteus, dos malequitas. Além disso, Abissai, filho de Zeruia, matou 18.000 edomeus no Vale do Sal e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram sujeitos a Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi, pois, reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aiube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Sarsa era escrivão. Benaías, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os primeiros juntos ao rei. Capítulo 19. Aconteceu depois disso que Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência para comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, Anum, para o consolar, disseram os príncipes dos Amonitas a Anum: pensas que Davi quer honrar a teu pai, porque te mandou consoladores? Não vieram ter contigo os seus servos a esquadrinhar, a transtornar e a espiar a terra. Pelo que Anum tomou o servo de Davi, rapou-lhes a barba, lhes cortou as vestes pelo meio até o alto das coxas e os despediu. Então foram alguns avisaram a Davi acerca desses homens, pelo que ele mandou mensageiros ao seu encontro, pois estavam sobremaneira envergonhados. Disse o rei: ficai em Jericó até que vos torne a crescer a barba. Então voltai. Vendo os amonitas que tinham feito odiosos para com Davi, Anum e os amonitas enviaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, de Arã, Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros. E o rei de Maaca com a sua gente, os quais vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os amonitas se juntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Davi, quando soube disso, enviou Joabe e todo o exército de homens valentes. Os amonitas saíram e ordenaram batalha à porta da cidade, porém os reis que tinham vindo se puseram à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava ordenada,
contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores dentre os homens de Israel e os pôs em ordem contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e eles se puseram em ordem de batalha contra os amonitas. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os amonitas forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei a ti. Esforça e pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele diante dos sírios para a batalha, e estes fugiram diante dele. Vendo, pois, os amonitas que os sírios tinham fugido, fugiram eles também diante de Abissai, irmão de Joabe, entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Ora, vendo os sírios derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam além do rio. Tinham por comandante Sofaque, chefe do exército de Hadadezer. Avisado disso, Davi juntou todo Israel, passou o Jordão, e indo ao encontro deles, ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele, mas os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou deles os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de infantaria. Matou também Sofaque, chefe do exército. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram paz com Davi e serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os amonitas. Capítulo 20. Aconteceu, pois, que na primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou a flor do exército e devastou a terra dos amonitas, e foi e pôs cerco a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe bateu Rabá e a destruiu. Tirando Davi a coroa da cabeça do rei deles, achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou a cidade muito grande despojo. Também fez sair o povo que estava nela, e o fez trabalhar com serras e com trilhos de ferro e com machados, e assim fez Davi todas as cidades dos amonitas. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso levantou-se guerra em Gézer com os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, matou Sipai dos filhos dos gigantes, e eles ficaram subjugados. Tornou a haver guerra com os filisteus, e Anã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o giteu, cuja lança tinha hastre como um órgão de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé, que também era filho do gigante. Tendo ele insultado a Israel, Jonas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes nasceram ao gigante em Gade, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Dá uma conferida se você continua inscrito. Se não, se inscreva de novo. E também seja membro do canal. Nos ajude a crescer, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima leitura.